A psicologia do extraconsciente herda da presciência mítica a questão do sentido evolutivo, que no plano humano torna-se a meta ideal. Entretanto, não seria o estudo dos mitos que teria o poder de revelar à psicologia íntima os dados da questão evolutiva. Ao contrário, é a pesquisa autônoma de um fundamento biogenético indispensável à psicologia que a levou a interessar-se pelos mitos. Isso aconteceu a partir do dia em que a psicologia constatou que sua questão essencial, a imanência dos valores e seu enraizamento no sentido evolutivo da vida, já havia sido tratada de uma maneira figurada através da fabulação supraconsciente dos mitos. Teria sido absolutamente impossível entrever esse paralelismo surpreendente. Se, por um lado, o estudo do funcionamento psíquico não tivesse avançado o suficiente para conseguir estabelecer as condições de formação e de deformação psíquica, e se, por outro lado, a presciência mítica não tivesse sentido a necessidade de fixar estas condições através dos símbolos estáveis das divindades e dos monstros. Assim, procedendo, seria suficiente observar que a multiplicidade das divindades e dos monstros representam as diversas qualidades e deficiências psíquicas, para que se colocasse de uma maneira inelutável o problema de saber se o paralelismo verifica-se em todos os detalhes da simbolização. É certo que a possibilidade de uma tradução detalhada permanece ainda como uma hipótese. Trata-se, no entanto, de uma hipótese que se tornou verificável, pois basta conhecer em princípio o sentido geral comum a todos os mitos, o funcionamento psíquico e sua extensão evolutiva, e a significação de um certo número de símbolos constantes para possuir a chave da tradução. A partir dos símbolos de significação conhecida, deve ser possível determinar o sentido oculto de outros símbolos típicos, concernentes igualmente ao funcionamento psíquico, instâncias, pulsões dilatadas, sublimação-perversão e etc., com o intuito de finalmente compreender o sentido oculto da fabulação, variável para cada mito em particular, e cuja infinita riqueza não concerne mais ao quadro do funcionamento psíquico, e sim às flutuações do conflito intrapsíquico e seu resultado, o comportamento sensato ou insensato. O método assim exposto, que vai do típico ao variável, em nada difere do procedimento científico empregado para a decifração de qualquer expressão enigmática, por exemplo, os hieróglifos. Uma última observação impõe-se no que diz respeito ao método de tradução. Em razão da extrema riqueza que caracteriza a fabulação mítica, a explicação deve guiar-se por uma regra rigorosa que não termine por perder-se num jogo de palavras. Tal regra consiste em nunca contentar-se com a tradução isolada de um traço simbólico. A interpretação de um símbolo só pode ser considerada como comprovada se o sentido adotado explicar não somente o mito em questão, mas também todos os mitos que contêm esse símbolo. Disso resulta que a explicação não pode, desde o princípio, desenvolver, com toda a intensidade, sua força de convencimento. Torna-se inevitável introduzir ao início, através de simples afirmação, a significação dos símbolos, sem que se possa provar sua fecundidade geral. Como objetivo de dar conta deste inconveniente, será indispensável, sobretudo no início, interromper frequentemente a tradução do mito estudado, para demonstrar suas afinidades com outros mitos muitas vezes pertencentes a outro círculo cultural. Acresce-se ainda uma outra dificuldade,
a complexidade psicológica do sentido de um símbolo, mesmo com uma significação típica, não pode ser circunscrita por uma definição única. A explicação psicológica deve desenvolver o encadeamento frequentemente muito complexo dos motivos e das reações. A fabulação de um único mito, entretanto, não esgota todas as resultantes das reações sublimes ou perversas, encobertas pela significação oculta deste ou daquele símbolo. É próprio do trabalho intrapsíquico operar através de uma transformação energética, que se estende pouco a pouco sobre o conjunto do conteúdo psíquico. A sublimação ou perversão de um dado sentimento exerce seu poder de sublimação ou de perversão sobre outros sentimentos, e a legalidade destas transformações constitui uma espécie de cálculo psicológico que se torna o melhor guia de tradução. As adições explicativas, guiadas por este cálculo, podem, inicialmente, dar a impressão de que o desenvolvimento ultrapassa em muito o quadro de determinado mito e aquilo que poderia exprimir como seu sentido oculto. Todos esses inconvenientes desaparecerão, assim esperamos, à medida que avancemos na operação de tradução. De fato, uma vez traduzido um número relativamente grande de mitos, de maneira que o sentido dos símbolos frequentes e o valor da operação de cálculo encontrem-se suficientemente provados por múltiplos exemplos, e ainda, quando todas as reações psíquicas que este ou aquele símbolo encerra estiverem desenhadas com clareza através da tradução de diferentes mitos, será então suficiente introduzir a significação dos símbolos cuja tradução é segura, para que se evidencie o sentido de cada novo mito. A dupla verificação da hipótese que acaba de ser exposta, a verificação da mitologia enquanto presciência psicológica e da psicologia íntima enquanto instrumento de decifração, será obtida sem contestação possível, se o método em questão fizer surgir de cada mito uma significação que compreenda as múltiplas facetas de um sentido comum a todos os mitos. Nenhum esforço de reconstrução artificial poderia obter tal resultado. O artifício seria inevitavelmente descoberto, pois a tradução se chocaria com dificuldades crescentes e finalmente insuperáveis. O rigoroso método que acaba de ser proposto só pode ser aplicado inclusive aos detalhes da tradução. Se as fabulações multiformes, elaboradas a partir da visão mítica, coincidirem realmente com os diversos aspectos de um único sentido oculto. No que se refere às reações psíquicas e vitais, este sentido oculto só pode consistir no sentido verídico da vida. Uma consequência extremamente importante resultaria desse fato. Do sentido da vida provém a tarefa sensata. A alma pré-lógica teria representado este sentido através de uma imagem enigmática. Facilmente mal compreendida, esta imagem, transformada em imaginação exaltada, leva a crer que o sentido da vida somente poderia ser encontrado fora dela mesma. A tarefa sensata torna-se, assim, um dever insensato, um moralismo oposto à natureza, imaginado como suspenso nas nuvens e que só inspira temor ou escárnio. Será possível que chegue o dia em que, tornada consciente de si mesma e de sua imagem, compreendendo o segredo lógico da vida, a psique venha criar uma psicologia da vida que reconcilie a moral e a natureza? Da tarefa sensata, compreendida como inerente à vida, provirá, de modo absolutamente natural, o conjunto dos valores e sua força harmonizadora, suscetível de guiar os indivíduos e, consequentemente, as sociedades em seu esforço cultural, em seu combate, que só se mostra heróico porque miticamente profundo. O combate evolutivo.
Nesta perspectiva, a tradução dos mitos, que permaneceram como centros vivos de cultura até nossos dias, longe de ser um esforço doutrinário e teórico, revela seu alcance mais profundo e sua natureza eminentemente prática.